De volta à Redação Novo Tempo. E olha, a Suzane me disse que hoje ela está preparada para falar quais são as nossas redes sociais. Preparadíssima! facebook.com/ntjornalismo, @ntjornalismo no Instagram e o nosso site novotempo.com/jornalismo. Sobre o Facebook, eu gostaria de dizer que estamos com novidades. Era só pra falar. Estamos com novidades aí. Zero. E dentro em breve, quando você menos esperar, por isso adicione a gente aí nas suas redes sociais. Vamos estar com programações incríveis aí ao vivo para você direto das nossas redes sociais. Se preparem, viu? Muito bom. Metade dos brasileiros sofrem com doenças relacionadas ao sono. Pelo menos é o que está indicando o estudo divulgado pela Royal Philips, em que foram entrevistadas 15 mil pessoas maiores de 18 anos de 13 países diferentes. Segundo o levantamento, o cansaço, a falta de concentração e dores físicas são as principais consequências de uma noite mal dormida. A gente conversou com o nutricionista Ricardo Vargas sobre as implicações que isso acaba tendo na nossa saúde e os motivos que levam tantos brasileiros a dormirem tão mal. Acompanhe. Algumas pessoas acordam à noite e isso é normal. Mas o melhor sintoma para você avaliar se você tem dormido bem ou não é analisar a tua memória, porque o segundo tempo de sono é o sono da memorização. E o primeiro tempo, que é o sono que controla o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, quem acorda muito fadigado, muito cansado ou irritado, come compulsivamente no dia seguinte, talvez seja um sintoma de que dormiu mal. Tem vários aspectos que interferem na qualidade do sono da pessoa. A agitação dela no período noturno, o nível de estresse, por isso que a respiração acaba sendo um auxílio nesse processo, o volume de comida ingerido na última refeição, o horário da última refeição e o que você comeu na última refeição também pode interferir. O sono é dividido lá em memorização e regeneração, são os dois processos. Se eu coloco mais um, que é a digestão, eu vou acabar interferindo nos outros, afinal de contas a digestão se torna prioritária nesse processo. Quem dorme mal, ele vai ter inúmeras consequências. Além daquelas consequências básicas, que se fala o tempo todo, que é acordar cansado, que é ter sonolência durante o dia, irritabilidade, dificuldade para lidar com pessoas lentas, nível de concentração menor, o foco diminui, a memorização cai, a fadiga corporal e mental aumenta muito, a compulsão alimentar também se torna uma realidade. Existem várias medidas para poder dormir melhor. As pessoas geralmente vão para aquela mais simples, remédio, medicamento. Então o que a gente pode fazer? Primeira coisa, avalie o seu horário da última refeição e o que você come. Não deixe para fazer sua atividade física muito próximo do horário de dormir. Algumas pessoas podem ter problema com isso, mas não deixe de fazer exercício durante o dia. O exercício ele cansa o nosso corpo e ajuda na chegada do sono. É importante lembrar também que os dispositivos eletrônicos, celulares, tablets, computadores e televisão, aquela iluminação emitida por eles produzem fótons luminosos que destroem a melatonina, que é o hormônio do sono. Então, se afastar dos eletrônicos também é algo muito importante para quem tem dificuldade para dormir. Obrigado, viu, Ricardo? O Ricardo é ótimo quando o assunto realmente é saúde. Sempre que a gente ouve o Ricardo, a gente aprende alguma coisa. Um abraço, Ricardo. Muito obrigado pela sua participação. Falando sobre sono, quem vê, por exemplo, André Leite pleno sentado aqui nesse sofá, não sabe que... Eu acho que hoje ele não tá tão pleno, não. Olha pra cara eu tô dele. entrando no personagem aqui. Metade dos brasileiros tem sono. Metade dos brasileiros tem sono. Quer dizer, todo mundo tem, Mas nesse... Você não gosta de dormir, né, Leite? Eu tenho... Mas aí é um lance mais a ver com, acho que com uma ansiedade por fazer coisas. Então... Mas a ansiedade é um reflexo da falta de sono, olha só que... Não, eu acho que nesse caso é a ansiedade que faz com que eu não queira dormir, apesar de ter sono. Mas isso desde criança. Minha mãe disse que quando eu tinha, sei lá, menos de um ano, eu ficava brigando com o sono. Essa expressão eu ouvi minha infância inteira. Para de brigar com o sono e tal, porque eu queria ficar fazendo coisas e ao invés de dormir. Não, e ele é uma criança nesse assunto até hoje, né? Porque Como assim? Infantil? Porque ele fica brigando. Diz que quem não for criança não vai entrar no reino do céu. Então já tá dentro. Ele fica querendo lutar assim pra dormir, só que aí quando ele fica um período tipo 2, 3 dias que ele dormiu muito pouco, ele fica insuportável. Só que aí ele não admite, inclusive, que ele tá mal-humorado porque ele não dormiu. Mas também é um reflexo da falta de sono. É uma coisa muito doida isso daí, porque assim, eu acho que... Lógico, eu tenho um motivo específico, mas acho que daí isso vai variar dos brasileiros que têm essa dificuldade com sono. Tem gente que vai ter insônia, enfim. Mas eu diria que a maior parte... Bom, eu não posso
fundamentar isso porque eu não tenho uma base científica para dizer. Mas o que eu acho que é um ponto é assim, esse, para mim, André Leite, esse é uma das piores consequências do avanço tecnológico nos últimos, sei lá, séculos. É a existência de... o lance da gente dormir muito tarde. Porque com essa questão de iluminação artificial, a gente inverteu várias coisas no processo natural do corpo da gente, entendeu? Então, por que você fica até mais tarde, ou tem gente que vira à noite? Porque ela tem várias possibilidades. Ela pode estar assistindo televisão, pode estar jogando videogame, ela pode estar, enfim, ela pode estar trabalhando, inclusive, à noite, porque tem possibilidade, né, por uma questão de tecnologia e tal, de estar no horário que você deveria estar dormindo, você está trabalhando. Então, isso tudo bagunçou muito a gente como ser humano, como todo, do meu ponto de vista, entendeu? Lamparina, saudades. Então, e essa história da luz, nossa, faz muito sentido. Sabe que o Identidade que vai pro ar essa semana, eu conversei com um arquiteto e ele trabalha muito essa questão de som e iluminação dos ambientes. Então, por exemplo, a gente não se preocupa muito com isso, né? Mas se a gente tem uma luz muito parecida em casa com a luz que a gente tem no trabalho, o tipo de iluminação, a cor da iluminação, o nosso cérebro não consegue entender que a gente chegou em casa e é a hora de relaxar, é a hora de desacelerar. Isso. E a mesma coisa é o som. Então, se você faz um tratamento acústico, você vai trazer uma sonoridade para o ambiente que você tem mais calma, mais tranquilidade, ou o contrário. Quem nunca entrou num restaurante, inclusive muito legal assim, só que não tinha um tratamento acústico, que você fica ouvindo todas as conversas de todas as mesas e você não consegue nem ouvir o que está né, na tua mesa. Então, essa história da luz, ela faz todo sentido. A gente ultrapassa demais a hora do sono porque a gente ainda está falando para o nosso corpo que tem dia, tem luz e a gente pode produzir ainda, né? E tem uma coisa também, né? Eu acho que mesmo quando você consegue sair do trabalho mais cedo, ou no horário, às vezes tem gente, né, que faz hora extra e tal, a pessoa tende a ter um pensamento assim, quero aproveitar o meu tempo, né, que tô livre, e aí quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Assistir coisas que estão pendentes, ver coisas no celular, ficar nesse processo agitado, resolvendo, como se dormir fosse fosse perder tempo, entendeu? Então, cheguei mais cedo, ao invés de pensar assim, vou descansar, vou relaxar, vou dormir mais cedo, aproveitar, eu penso, não, vou fazer todas essas outras listas de atividades que estão pendentes nesse meu tempo livre, porque dormir não está ali entre a prioridade como se fosse uma coisa importante, né? E sabe o que é uma coisa interessante? Eu já participei de alguns, sei lá, esses workshops, treinamentos que falam sobre várias coisas do processo de administração, inclusive do tempo, e aí tem uma frase que eu já ouvi algumas vezes que ela é bem interessante. Aquilo que você não pode medir, você não pode melhorar. Talvez você já tenha ouvido alguma vez assim. E aí, como eu tenho essa dificuldade com sono, eu comecei a pensar isso, sei lá, um mês pra cá. Assim, olha, vou começar a medir o meu sono. Vou colocar que horas que eu deito e que horas que eu acordo. Porque eu já descobri, já fiz um processo antes, para ver quanto tempo o meu corpo precisa para eu estar bem descansado. E aí, o que geralmente dizem é, deite num horário antes das 10 horas, né, que é aquela hora, até aquele momento o corpo produz legal, né, hormônios que fazem você descansar, equilibra o cortisol, etc. E aí, a hora que o seu corpo acordar é mais ou menos o tempo que você precisa. Acho que pode ter algumas situações específicas, mas é o que dizem. E eu descobri que eu preciso dormir 8 horas nesse processo. E aí eu falei, bom, então dentro da minha rotina eu vou deitar 10 horas e acordo às 6. E aí depois de um tempo eu fui vendo, eu já estou ficando mais velho, eu já descobri que 7 horas e meia já está funcionando agora para mim. E aí eu comecei a testar, só que olha que doido, eu comecei a fazer isso aqui dia 23 de julho. Aí eu comecei, olha, no primeiro dia eu já comecei errado, já deitei 11 horas, era para eu deitar 9h30. Aí eu acordei 6h20 da manhã. Aí, outro dia, eu coloquei, eu deitei 10h30. Aí eu acordei 8h05. Perdi o horário. Aí, outro dia, deitei 10 horas. Aí eu acordei 5 da manhã. Aí, outro dia, eu deitei 8h45. Acordei às 4. Aí, no outro dia, eu deitei 1h30 da manhã. Acordei 7h30. Então, assim, não tem um padrão. Tô falando de mim, né? O que eu comecei a perceber? Eu não consigo ter um padrão no meu sono.
E, obviamente, isso é muito ruim para o meu corpo, entendeu? Porque o seu corpo está todo destreinado, né? E aí eu acho que isso acontece com muitos brasileiros, entendeu? Se você não cria um padrão para você deitar e para você acordar, é natural que o seu corpo vai sentir isso também. E a qualidade do seu sono vai mudar muito também. E até falando da situação econômica do nosso país, que a gente já falou no outro bloco, eu acho que... porque o nosso salário né, brasileiro, de um modo geral, é muito baixo e o nosso poder aquisitivo muito pequeno, as pessoas elas cada vez querem trabalhar mais para conseguirem melhorar essa questão. E aí, a gente tem até aquela pesquisa, né? 2/3 dos brasileiros, eles fazem bico, além do trabalho que eles desenvolvem naturalmente. Então, vai sobrando cada vez menos tempo para você ter um bom descanso, né? É engraçado que, assim, a cultura popular é muito forte, sabe? O Wagner, eu acho isso tão interessante, que tem umas coisas que é passado de geração para geração dentro do conceito popular. Só que aí, de repente, você vê a medicina ou outras áreas, né, descobrindo e afirmando esses conceitos, né? E minha mãe sempre pegou no meu pé nesse negócio de dormir, sempre falou para mim, de acordo com o conhecimento dela, o quanto isso poderia melhorar em X, Y, Z, coisa da minha vida. E ela sempre fala, minha filha vai dormir, minha filha vai dormir. Mãe, a senhora sempre teve razão, tá aí Diz a comprovação, a pesquisa, um beijo para a senhora. E o que é mais agravante para mim aí, tem essa questão da saúde emocional, que é agravante, obviamente, falta de concentração, depressão, ansiedade, etc., como você comentou, mas também temos os problemas, digamos, físicos, né? Hipertensão, diabetes, são doenças assim que podem se tornar, inclusive, crônicas, e a pessoa não sabe por quê, e simplesmente, se ela dormisse mais, ela poderia melhorar a situação dela. Durante a pesquisa, né, que a gente estava estudando aqui para debater no programa, tem um hospital, eu acho que é o Sírio-Libanês, se for diferente a produção puder me ajudar. É o Sírio-Libanês. Eu acho que quase a maioria dos atendimentos que eles têm lá relacionado a essa questão do sono, a pessoa imagina que ela tem outros problemas. Outros. E tudo é por Aí conta quando do ela sono. vai lá, ela descobre que o problema dela é relacionado ao sono. E aí faz o tratamento, né, obviamente, para melhorar a situação. Então, é uma coisa que a gente desreconhece, que se a gente simplesmente dormisse melhor ou dormisse nessas horas certas, né, que são de 8 a 9 horas por dia, teríamos uma qualidade de vida excepcional, desde o nosso humor até a questão do nosso coração, do nosso organismo. É claro, envolve alimentação, né, o Ricardo Vargas sempre fala sobre isso, mas assim, o sono, ele entraria como os itens vitais, assim, né, tipo, colocaríamos alimentação, exercício físico e sono. Na verdade, o sono é o primeiro, né? Nessa lista aí. É o Agora mais eu não importante. lembro da hierarquia, É o, mas... o principal de todos. Eu já vi vários. Tônus? De todos. Inclusive o Ricardo Tônus mesmo, muscular? né? Que é nutrólogo, que falou ali. Então, o sono em primeiro. O sono é o primeiro de todos, o primeiro da lista. É a coisa mais importante para a manutenção da sua Gente. saúde. Precisamos dormir, pessoal. Eu ia dizer que é que a gente chegou num caminho sem volta, né? Não tem como voltar. Como assim? Ninguém vai apagar a Da luz, humanidade. né? A humanidade chegou num ponto em que não dá mais. E aí é por isso que a gente tem mais da metade dos brasileiros, e na verdade isso ocorre no mundo todo, com esses vários problemas. Porque como é que você vai... Por exemplo, assim, ó, o adolescente, né? Ele trabalha durante o dia e vai para a faculdade à noite. Chega em casa 11h30, meia-noite. Quando você está aí na faixa dos 17, 18, 20, 21 anos, tá tudo bem, você vira à noite quantas vezes for preciso e não está sentindo. E não está sentindo. Mas daqui a pouco os anos vão chegando e o peso vai começando a aumentar. Só que você está num ritmo que não vai só piorando. No máximo ele dá uma estabilizada, mas assim, acabou a faculdade, mas aí você tem o trabalho normal, o dia inteiro e quem sabe a pós-graduação. Ou depois acabou tudo isso aí, mas aí você se casa e aí tem filhos. E aí você precisa de um tempo com a família. O tempo vai ser quando? Porque o trabalho é o que te mantém. Então, as suas 10 horas fora de casa todo dia, você tem que manter. Nossa, me lembrou uma coisa, porque todo mundo fala pra mim, aproveita pra dormir, porque depois você nunca mais vai dormir na vida. E agora, com essa pesquisa aí, como é que eu faço? Porque diz que mãe não dorme. E aí, agora? Vou envelhecer quantos anos? Mas olha, quem colocou o filho no mundo... Não vamos retomar essa polêmica. Verdade, Deixa o Hélio Quem continuar. pariu, o Matheus que balance. Murilo Leme. Tá certo, é isso mesmo. Então, Não, eu gente. estava dizendo isso. Então, para poder resolver o problema de verdade, você teria que fazer uma reformulação completa na vida, né? Jardim do Éden. De quem sabe, sair de uma cidade grande, tentar viver de uma maneira
simples. Eu estava pensando isso Eu sempre hoje falei para ainda, vocês vindo do para interior cá. de Goiás, né, Hélio? Vindo para cá. Sobre, sabe, eu queria muito ter uma vida muito mais simples. Só que assim, a gente tem uma vida simples, né, no nosso conceito. É simples a nossa vida. Ninguém aqui é rico, ninguém aqui pode ficar viajando pelo mundo, essa coisa toda. A gente viaja uma vez no ano para visitar a família. E olhe lá, todo mundo tem uma vida simples, mas a vida simples que a gente leva é às custas de 10 Muito horas, trabalho. 11 horas de trabalho fora de casa. Então, como resolver isso? Eu sou muito pessimista, não vejo solução rancho. aqui. Agora, o rancho que eu no acho interior de interessante Goiás. Então, é que mas às vezes a vai gente viver de quê? consegue ter Da planta algumas que possibilidades. você Vai ter que plantar. aprender. A gente com tá duas tendo conversas. Conversa paralela aqui. E Você eu, vê, ó, tá tendo Assim- duas conversas aqui e eu preciso encerrar o você programa. vê que o no meio de programa tudo tá isso. gostoso quando tá assim, cada um falando de uma coisa. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai encerrar o programa e continuar conversando aqui, pode ser? Porque não dá Pode mais ser. tempo. Um abraço, obrigado pela sua audiência e Tchau, pela sua gente. companhia. Até a semana que vem. Tchau, tchau.